Se você começa a acreditar que a forma astuta que o mundo está lidando, se você começa a enxergar a forma como o mundo está se relacionando monetariamente, como o mundo está se relacionando socialmente, mas quando você olha para isso e você começa a entender que isso faz sentido, os seus olhos são maus. E quando os seus olhos começam a olhar esse tipo de comportamento e começa a aceitar, você não pode mais diferenciar se está servindo a Deus ou a Mamon. Olha que coisa. Para pensar aí. O que você aceita? O que é aceitável para você? E o irmão Ricardo estava ali, a gente estava batendo papo, conversando, brincando. E o bom de estar medicado, eu não costumo tomar remédio para absolutamente nada. Eu não sei se isso é bom, se é ruim, ou se é bom por enquanto, daqui a pouco começa a ser ruim. Mas eu não tomo remédio para nada, para nada. E reluto em tomar remédio quando preciso. Mas quando tomo, gente, pode ser uma aspirina, um AS. Eu já fico todo torto, todo molenga. Eu tomei um remédio agorinha e fiquei meio daquele jeito, assim, meio lento, meio devagar. Então eu acho que o pessoal de Libras, que geralmente reclama por eu falar muito rápido, talvez eles fiquem um pouco mais felizes hoje, porque talvez eu fale aqui com um pouco mais de tranquilidade e eu espero que os irmãos me entendam bem, compreendam bem, apesar da minha velocidade hoje estar menor. Eu tenho alguns recados para dar e eu vou aproveitar para dar esses recados. O pessoal me pediu. Bem, primeira coisa é anunciar que nós temos uma queima de estoques especial da nossa lojinha da juventude lá na frente. Então, tudo que a gente está arrecadando é direcionado para o ministério, principalmente para o congresso, que vai acontecer no dia 18, 19 e 20 de agosto. Então, se você quer ajudar a juventude, contribuir financeiramente, vai lá. Tem caneca, tem caderninho para você fazer as anotações das mensagens, um caderninho sensacional, muito bonitinho. A gente tem caneca, a gente tem camisa, tem boné que você pode dar de presente para alguém. Vai lá, tá tudo em queima de estoque. Vai lá que a gente tem que finalizar tudo isso aí para a gente entrar no congresso firme e forte. Se você quer também contribuir financeiramente, é só você fazer um Pix para a igreja no valor que Deus colocar no seu coração e mandar o comprovante para mim no privado, mas faz o Pix direto para a igreja, né? E anota lá, doação, Ministério da Juventude. A gente está aceitando Pix de qualquer valor, tá bom? Isso vai ser bom, vai abençoar a gente a beça. E se você quiser ajudar também com a sua mão de obra, se você é alguém que quer servir no ministério, a gente está precisando de gente na cantina, a gente está precisando de gente na recepção, a gente está precisando de gente esqueci agora a outra parte que a gente está precisando, mas enfim, a gente está precisando de gente. Quem quiser ajudar, é só me procurar a Vanessa Cunha, que é líder do Ministério de Teatro, e eles vão por. Então, qualquer adolescente aqui, qualquer jovem, é só perguntar que eles vão te orientar e vão te direcionar, tá bom? E temos também o culto do pré-congresso, dia 5 de agosto. Então, dia 5 de agosto é o biking, né? A gente está fazendo ali triatlo, né? Triatlo, uma analogia aí ao triatlo. E a gente vai ter o biking agora dia 5, pré-congresso, último culto pré-congresso, para depois, no dia 18, iniciar o congresso. Então, assim, esteja presente, não só apoiando, orando, contribuindo, ajudando, mas também estando presente nas celebrações. Isso é bom porque fortalece e a gente se sente participante de um grande corpo. Então, participe também com a gente. E no dia 23/7, agora, domingo, à noite, nós teremos um musical Experiência com Deus. Está sendo preparado com todo carinho, um grande coro, que nós vamos apresentar esse musical Experiência com Deus, e você deve estar presente e precisa trazer também um convidado. Vai ser bênção demais, tá bom? Então, no dia 23/7, às 18 horas, domingo, Experiência com Deus ou musical. Eu acho que são esses os recados. Pastor Anderson, se não estiver vendo a mensagem agora, mas mais tarde ele vai assistir o culto, ele depois vai puxar minha orelha na terça-feira, com recados assim variados, mas agora o recado já foi dado, vai ser bênção demais. Meus irmãos, a Bíblia é sensacional.
Todas as vezes em que eu me deparo com ela, que eu me aproximo, em que eu leio, o Senhor impacta, o Senhor muda, o Senhor transforma. Isso por si só já é sensacional. Agora, há momentos, enquanto nós nos aproximamos da palavra para preparar uma mensagem e que a gente vai orando e pedindo a Deus discernimento, sabedoria para entender qual texto, qual palavra, Deus nos surpreende mais ainda. Por quê? Eu já contei isso alguma vez aqui e vou contar novamente. Priscila, você por acaso sabia qual o tema da mensagem? Não, né? Quem escolheu a leitura dividida foi você também, né? Então, o texto que Priscila escolheu é o continuar do texto que eu vou pregar hoje. Olha que coisa legal. E o que eu faço geralmente? Eu peço, Senhor, eu sempre subo aqui com muito temor e tremor diante do Senhor. E eu oro pedindo, Senhor, no decorrer da tua palavra, no decorrer do culto, me dá alguns sinais de que é essa palavra mesmo que eu tenho que pregar. Eu morro de medo, porque o dia que o Senhor disser que não é a palavra que eu me preparei, eu estou perdido. Graças a Deus Ele tem confirmado. E hoje, mais uma vez, porque eu estava ali orando, sentado, né, pregando, cantando, mas ali em espírito de oração, pedindo, Senhor, confirma a Tua palavra. E duas músicas falaram exatamente, inclusive uma a gente pode repetir no final. E a leitura que Priscila fez me surpreendeu também. Então eu sei, tenho plena convicção de que aquilo que nós vamos compartilhar nessa noite, aquilo que nós vamos ouvir nessa noite, é para transformação de vidas. É para impactar a sua vida, é para transformar a sua vida e fazer com que você entenda o recado de Deus para você nessa noite. Tenha plena convicção disso. E vocês vão perceber, quando começar a leitura, que isso é real. E uma outra coisa que também me impacta na palavra é a forma como ela se confirma. É impressionante. Eu tenho uma outra mensagem guardada também de um vídeo que eu assisti, onde mostra toda a confirmação da Bíblia ao longo dos séculos, dos milênios, né, enquanto ela foi escrita, no tempo em que ela foi escrita. E o texto que nós vamos estudar hoje, na verdade, são dois textos que estão em livros diferentes, mas eles tratam, a partir de suas perspectivas, eles tratam da mesma coisa. Um fala dos princípios e o outro fala dos exemplos. E eles finalizam com o mesmo versículo. E é esse versículo que nós vamos ler para dar o pontapé inicial na nossa reflexão. E esse texto está em Mateus, capítulo 6, versículo 24. Mas nós vamos passear no texto de Lucas, 16, 13 em diante, e nós vamos passear no texto de Mateus 6, 19 a 24. Mas o texto que nós vamos pegar é o texto de Mateus 6, 24. Mateus 6, 24, diz assim a palavra do Senhor: ninguém pode servir a dois senhores, pois odiará um e amará o outro. Será dedicado a um e desprezará o outro. Vocês não podem servir a Deus e ao dinheiro, ou mamon. Vamos orar mais uma vez? Senhor, em nome de Jesus, Tu és um Deus maravilhoso. E pela Tua misericórdia, o Senhor fala conosco. Hoje, através dos louvores, a impressão que eu tive é que o Senhor já estava preparando nossos corações para essa palavra. Pai, eu não sei o que o Senhor irá fazer, eu não sei o que o Senhor pretende ensinar aos meus irmãos através disso, mas eu te peço, pelo Teu amor e misericórdia, mais uma vez, cuida de mim, não permita que eu fale de mim mesmo, não permita que a minha humanidade atrapalhe a Tua ação sobre a vida dos meus irmãos nessa noite. E que seja o Teu Espírito, o Teu mover, a falar ao coração deles. Em nome e por amor de Jesus. Amém. Bem, dois textos falando para públicos diferentes. O texto de Mateus fala para judeus, fala para um público específico. O livro de Lucas fala para todos, especificamente para os gentios. E são públicos distintos, públicos com culturas diferentes, públicos com leituras diferentes, públicos com perspectivas de suas próprias vidas e da sociedade completamente diferentes. E o que é mais legal é que os dois ensinamentos nos dois textos apontam na mesma direção. Eles estão falando aqui de
dinheiro. Mas não apenas o dinheiro, viu, metal, mas tudo aquilo que está relacionado a ele, mas também todas as formas em que as pessoas se relacionam com esse dinheiro. Então, para tratar desses dois textos, para tratar de tal forma que eles se ajustem, eu fiz aqui um collab, né, que é a palavra da moda aí, para quem lidar com a internet, é o collab, ou fazendo um mashup para o pessoal da música. Eu fiz aqui uma mistura, um mix com os dois textos. E eu vou fazer a leitura desses dois textos para vocês poderem perceber o quanto eles estão conectados, mesmo estando distantes por tempo, mesmo eles tendo sido escritos para públicos diferentes, o como eles estão conectados e eles falam conosco ainda hoje. O texto de Mateus 6,19 diz: não ajuntem tesouros aqui na terra, onde as traças e a ferrugem os destroem, e onde ladrões arrombam casas e os furtam. Lucas 16, 1 e 2 diz assim: Jesus contou a seguinte história aos seus discípulos. Um homem rico tinha um administrador que cuidava de seus negócios. Certo dia, foram-lhe contar que este administrador estava desperdiçando seu dinheiro. Então mandou chamá-lo e disse: o que é isso que eu ouço a seu respeito? Preste contas de sua administração, pois não pode mais permanecer neste cargo. Aqui é feita uma apresentação do resultado do materialismo, o quanto ele pode ser prejudicial. Jesus, ele não está fazendo uma menção direta aos tesouros, mas ele está fazendo uma menção à arrecadação, para acumulação de riquezas, propriamente dita. E a palavra aqui usada pode significar uma ou outra coisa, né? A palavra riquezas aqui. E ele usa aqui algumas palavras que precisam saltar aos nossos olhos. A primeira palavra que ele usa é traça. É mencionada porque em alguns tesouros orientais, a riqueza também era medida pela quantidade de tapetes, pela quantidade de roupas que você tinha. Jó, ele fala isso, Isaías, ele fala isso. Então, quando ele fala de traças, ele está pensando e refletindo sobre as riquezas que estão relacionadas à roupa, a qualidade da roupa. Ele usa a palavra ferrugem, que vem de uma palavra genérica que indica diversos agentes que podem desgastar as coisas de valor. E não só objetos de metal, mas também outros objetos preciosos. Ele usa o termo escavam. E os gregos chamavam os ladrões de aqueles que escavavam, né, que cavavam a lama, porque as casas elas eram de barro, claro. Então, quando ele usa esse termo, né, de escavaram, ele está lembrando daqueles que, para entrar nas casas, cavavam buracos nas paredes para poder entrar e roubar. Nota-se que os tipos de tesouro, os lugares onde estes eram acumulados e a maneira de adquirir tais tesouros são todos terrenos, mundanos. Jesus, quando está usando as referências, ele está falando de coisas que são do cotidiano. Coisas que talvez para aquele administrador eram extremamente valiosas. Ele era um homem muito rico. E Jesus, quando conta essa parábola, ele está dizendo: você, homem e mulher, que tem posses e que confia nelas, não juntem coisas aqui neste lugar, porque a traça, o ferrugem e os ladrões vão levar tudo isso. E na história de Lucas, a traça, a ferrugem e os ladrões estavam próximos, porque como a gente leu aqui, quem é que estava roubando o dinheiro daquele administrador? Era o próprio mordomo. Quem é que estava roubando dinheiro daquele homem rico, Era o próprio mordomo. Quem é que estava surrupiando, fazendo as coisas erradas para aquele homem? Era o próprio mordomo. Então talvez aquilo que você acredita que está construindo, está pensando, pode estar sendo destruído por coisas que estão próximas a você. Talvez porque você está dedicando mais tempo, dedicando mais energia para isso. E parece que coisas que são juntadas e que são aumentadas nos seus valores estão sendo colocadas em sacos vazios.
E qual é a primeira coisa que você pensa quando eu pergunto para você, se você ganhasse $1 milhão nesta noite, o que você faria com esse dinheiro? Se você ganhasse hoje $1 milhão e se tornasse alguém como aquele homem rico, o que você faria com esse dinheiro? Talvez a resposta de alguns seria, primeiro, vou dar o dízimo. Legal, pensou bem. Pensou bem. Mas talvez o segundo pensamento seja, eu acho que eu vou, sei lá, comprar uma casa melhor, vou viajar pelo mundo, eu vou comprar novas roupas, eu vou mudar de casa, eu vou mudar de bairro, eu vou ajudar os meus parentes, alguns, não todos, os que merecem. Mas essa pergunta talvez revele muito mais. Essa pergunta, pensando você na resposta, pode revelar muito mais. Porque logo depois disso, uma pergunta também me salta aos olhos. Onde está o seu coração? Onde está o seu coração? Mais uma vez, lendo os dois textos, Mateus 6,21 diz, onde estiver o seu tesouro, ali também está o seu coração. E logo depois no texto de Lucas, diz assim, o administrador pensou consigo, e agora? O meu patrão vai me demitir. Não tenho força para trabalhar no campo e sou orgulhoso demais para mendigar. Já sei como garantir que as pessoas me recebam em suas casas quando eu for despedido. Então, ele convocou todos os que deviam dinheiro ao seu patrão. Perguntou o primeiro, quanto você deve ao meu patrão? E o homem respondeu, devo 100 tonéis de azeite. Então o administrador lhe disse, pegue depressa sua conta e mude-a para 50 tonéis. E quanto você deve ao meu patrão? Perguntou ao segundo. Devo 100 cestos de grãos de trigo. Respondeu ele, o administrador. Tome sua conta e mude-a para 80 cestos. O coração daquele administrador, daquele homem, estava inclinado para coisas desse mundo. O coração daquele homem, quando percebeu que estava prestes a ser demitido, mostrou tudo aquilo que estava dentro. O coração dele estava inclinado para coisas deste mundo. Era alguém que pensava em se garantir na vida com aquilo que ele entendia o que era correto. Não é pecado juntar dinheiro. Como nós vemos em 2 Coríntios, capítulo 12, versículo 14. Quando isso visa a sua segurança, o futuro, ou o emprego em algo importante, não é errado querer ter dinheiro. Mas desgastar os pensamentos e as próprias forças para fazer isso sim é pecado. Aquele homem, quando estava prestes a ser mandado embora, tomou uma decisão. Não uma decisão diferente do que ele já vinha tomado há um certo tempo. Ele já estava para ser mandado embora pela sua desonestidade. Mas no momento em que ele foi apertado, no momento em que as coisas que pareciam dar certo começaram a dar errado, o coração dele foi revelado. E mais uma vez me vem a pergunta, onde está o seu coração? Aonde está o seu coração quando o dinheiro lhe falta? Aonde está o seu coração quando a oportunidade de ganhar novos valores bate à porta? Aonde está seu coração quando a possibilidade de ganhar $1 milhão é real? Quais são as primeiras coisas que vêm à sua mente? Porque para aquele homem a possibilidade de ser mandado embora levou ele a cometer mais erros. Não porque a ocasião fez o ladrão. Na verdade, a ocasião revelou o ladrão. Mas esse homem era um homem do mundo. Esse homem era um homem que pensava e agia daquele jeito. Era um homem que a sua vida foi pautada na desonestidade. E pior, ele confiava plenamente nos seus planos. Para ele, um ladrão, não havia problema. Fazer o que ele estava fazendo não tinha nenhum problema. Mas quando nós vemos irmãos nossos, cristãos, vivendo da mesma maneira, aí que o negócio fica feio.
Porque nós, quanto cristãos, fazemos a diferença onde quer que nós estejamos, correto? Mas este homem agia de uma forma que para o mundo era normal. Ser desonesto para ele era natural, era o padrão. Mas para nós, quanto cristãos, esse não pode ser o padrão. O nosso coração não pode estar inclinado a ganhar dinheiro, a ter tudo e todas as coisas para podermos usufruir na nossa melhor vontade. Não é para isso que nós fomos criados. E muito menos o dinheiro não deve estar vindo para nós por essas motivações. Esse não pode ser o nosso foco. Nós não podemos fazer da ocasião motivo para sermos desonestos. Termos em nossos negócios e aceitarmos nas nossas relações ações desonestas. Vou dar aqui um breve exemplo da minha infância. Eu, quando era pequeno, eu acho que toda criança um dia fez isso, levei uma borracha para casa, que não era minha. Eu só não voltei na escola naquele dia porque já era tarde, eu estudava tarde. Mas eu lembro, eu era pequeno, gente, tinha, sei lá, 8, 9 anos, idade do Noah, talvez. Mas aquilo foi tão forte para mim, porque minha mãe ficou tão revoltada com aquilo, que ela se preparou. No dia seguinte eu tive que voltar com a borracha, né, e entregar a borracha na escola lá, porque isso não devia ter sido feito. Isso me marcou de forma tão dura, tão pesada, mas tão benéfica, que aquilo que não é meu, eu não uso. Aquilo que não me pertence, que não me foi emprestado, eu não uso. Se alguém no ônibus em que eu estou pegando me der um troco a mais, eu devolvo o que não me pertence. Eu não me faço de rogado e fico assim, ai, que delícia, ganhei um dinheirinho a mais. O cara nem viu que me deu o troco errado. Não, eu não faço isso. Mas por que eu não faço? Simplesmente porque minha mãe me ensinou? Não! Porque o meu coração não está inclinado a esse tipo de comportamento. Por eu ser cristão. Minha mãe me ensinou? Sim, minha mãe me ensinou. Mas a palavra do Senhor nos ensina: aquele que roubava, aquele que mentia, aquele que se prostituía. E aí que está a diferença. Porque aquele homem fazer o que ele estava fazendo era natural. Para nós cristãos, agirmos e nos comportarmos desse jeito é completamente errado. Porque mostra aquilo que de verdade nós somos. E se por acaso nessa noite alguém entendeu isso, pela sua forma de praticar e de viver a vida, mude agora. Não espera amanhã. Mude agora. Se arrependa diante do Senhor agora. Porque é inadmissível nós termos irmãos crentes sendo acusados de coisas que nós não deveríamos ser acusados. Sermos constrangidos por coisas que não deveriam nos constranger, porque não fazem parte da nossa conduta. Porque para aquele homem de Lucas, isso era natural, e por esse motivo ele estava sendo mandado embora. Eu ouvi uma vez de um homem sábio, um grande homem, empresário, falando o quanto para ele é desgostoso contratar cristãos. Pasmem, na experiência dele, são os piores funcionários. Porque querem dar jeitinho pelo fato de sermos irmãos. Você me entende? Nós somos irmãos. Eu posso chegar atrasado. Nós somos irmãos, eu posso dar um jeitinho na minha forma de lidar com as coisas. Nós somos irmãos, você me entende? Meu irmão. Vamos junto. Vou parar de fazer esse sinal porque... Mas você consegue entender que isso não deveria fazer parte do nosso meio? E que por vezes nós nos deixamos levar por esses comportamentos que o mundo prega, que o mundo exibe, que o mundo faz. Nós não somos chamados para isso. Aonde está o seu coração? A segunda lição que nós aprendemos é que você não é igual a todo mundo. Você não é igual a todo mundo. Mateus 6:23 diz: mas, quando os olhos são maus, o corpo se enche de escuridão. E se a luz que há em vocês é, na verdade, escuridão,
Como é profunda essa escuridão. Esse texto ele é um pouco confuso, caso você passe de uma leitura um pouco mais superficial. Mas quando a gente vai para o exemplo prático em Lucas 6:8, diz assim: o patrão, prestem bem atenção, o patrão, aquele que estava sendo roubado, tá? O patrão elogiou o administrador desonesto por sua astúcia. E é verdade que os filhos deste mundo são mais astutos ao lidar com o mundo ao redor que os filhos da luz. Meus irmãos, não tem cabimento o cara ser roubado, tá? Ele já ia demitir o cara, estava sendo roubado. E quando ele vê o cara fazendo uma outra falcatrua com seu dinheiro e descobre, ele elogia. Não faz o menor sentido isso. Mas quando a gente vai para a prática, começa a pensar como é que o mundo reage, a gente começa a entender que faz um sentido sim. Talvez esse cara, o administrador que estava sendo demitido pela sua astúcia, o patrão deve ter dito assim: eu acho que eu vou te recontratar, hein? Gostei dessa forma de lidar com as coisas, você é muito astuto, vamos usar isso a nosso favor. É interessante que quando a gente começa a refletir um pouco mais profundamente nessa parte, olhos maus significa olhos enfermos, que não funcionam corretamente, olhos que não podem captar uma imagem, uma única imagem. Jesus fala aqui nesse momento de uma faculdade espiritual. Os olhos, ele está falando dos olhos, aquilo que você vê, mas ele está pensando numa perspectiva espiritual, utilizando o símbolo da visão. Se essa visão não for normal, mas ela for doente e fraca, dificilmente o indivíduo poderá praticar bom senso espiritual para evitar servir a dois senhores. Os fariseus sofriam dessa duplicidade espiritual. E o tipo de religião por eles praticado demonstrava que o resultado que se pode esperar desse tipo é um tipo de visão doentia. O que eu quero dizer com isso? Se você começa a acreditar que a forma astuta que o mundo está lidando, se você começa a enxergar a forma como o mundo está se relacionando monetariamente, como o mundo está se relacionando socialmente, financialmente, eu não esqueci a palavra, mas quando você olha para isso e você começa a entender que isso faz sentido, os seus olhos são maus. E quando os seus olhos começam a olhar esse tipo de comportamento e começa a aceitar, você não pode mais diferenciar se está servindo a Deus ou a Mamon. Olha que coisa. Para pensar aí. O que você aceita? O que é aceitável para você? Eu tive algumas oportunidades na vida e eu pude viajar para fora do país. E fui conhecer um país da América do Norte. Canadá. E quando cheguei lá, eu e Vanessa, a gente sentado lá não era bem um McDonald's, mas era algo semelhante ao McDonald's. E aí nós sentamos, né, e vimos uma bolsa, tá? Não era muito grande, mas tinha uma bolsa, né, assim, em cima da mesa. Carioca. Quando eu olhei aquela bolsa, eu falei: esqueceram a bolsa. Aí a Vanessa: caramba, cara, como é que esqueceram a bolsa daquele tamanho? Falei: vamos procurar o gerente e vamos avisar que a bolsa está ali, né? Levantei. Quando eu estou levantando para falar com o gerente, a menina sai do banheiro e volta e senta na mesa, e senta a mesa lá e fica lá tranquilona lá. Eu falei: que bom, a menina chegou, foi no banheiro. Falei: mas ela é corajosa, né? Minha cabeça, obviamente, carioca, pensando, né? Menina corajosa, deixou a bolsa lá e tal. E eu comecei a me atentar de que isso é muito normal lá, tá? Muito normal. Até que eu passo por um outro lugar, junto com uma pessoa, né, que era da cidade, e aí a gente viu uma chave pendurada numa coisa de árvore, né, uma coisa que estava perto da árvore assim, tinha um negócio, tinha uma chave ali pendurada, uma chave no meio da rua pendurada. Eu falei: o que é isso aqui? Aí ele: não sei, provavelmente alguém deve ter perdido, e aí a pessoa achou e pendurou na árvore. Aí eu citei o caso lá do McDonald's lá, né, fazendo propaganda de graça. E ele falou: não, mas isso é muito normal. Aqui a gente não se preocupa com isso, não. Aqui a gente pode deixar na loja, assim, deixa no computador, deixa a bolsa e sai, e depois volta e pega. Eu: o quê?
Não faz sentido isso. Mas como assim você deixa e volta? Você vai aqui perto? Não, a gente deixa assim, não tem nenhum problema, vai ao banheiro. Às vezes a pessoa esquece e aí a gente tem por hábito de, por exemplo, achou uma carteira no chão. A gente pega a carteira e deixa no mesmo lugar, porque se a pessoa perde, ela pode voltar pelo mesmo caminho que ela fez e achar. Falei, meu Deus do céu, há salvação para a humanidade. E a gente está falando de um país que tem 1% de cristãos. Isso não tem a ver com ser cristão. Tem a ver com ser educado, entende? O que me surpreendeu, me impactou. Eu não imaginava esse nível, né? Não imaginava esse nível. Eu entendia que eu era capaz de fazer isso. Pessoas do meu ciclo de amizade são capazes de fazer isso. Mas eu não imaginei que uma nação pudesse fazer. Tem gente que faz coisa errada? Óbvio que tem em qualquer lugar do mundo. Mas por que eu estou dizendo isso? Há coisas que o nosso olhar é permissivo. Tem coisas que a gente olha e a gente fala assim, também deu mole, né? Deixou a bolsa em cima do negócio. Você imagina em Madureira, alguém esquecendo a bolsa no McDonald's ali na estrada do Portela? A bolsa ali, voltando indo no banheiro rapidinho. Mas a gente aceita quando alguém pega e leva. E a gente bota a culpa na pessoa que deixou. Também, né? Vai deixar uma bolsa dessa. Percebe? Esse não é o olhar. Esse não é o olhar. E quando a gente tem esse olhar, a gente já está tendo dificuldade de definir quem é o nosso Senhor. O que é aceitável para nós? E aí, eu preciso dizer, você não é igual a todo mundo. Se todo mundo pensa assim e acha que é aceitável algum tipo de coisa, é aceitável algum tipo de coisa, você precisa entender que não é. Você precisa entender que não é, que você não é igual a todo mundo. E que você é o agente transformador da sociedade. Você é aquele que, quando todo mundo está olhando para o lado de lá, você é a pessoa que olha para o lado de cá. Porque a condução da sua vida não está pautada naquilo que a sociedade diz. A sua vida está pautada naquilo que a palavra do Senhor te diz. Porque se não for desse jeito, de que adianta? Se isso não for real naquilo que você pensa, naquilo que você fala, mas principalmente naquilo que você procura viver, de que mais importa? É necessário que nós compreendamos. Porque para aquele homem, aquele patrão, o olhar dele, ele conseguiu elogiar o cara que estava roubando ele 2 vezes. Sabe por quê? Porque aquele roubo que o cara estava fazendo pela 2ª vez, já não pareceu tão estranho. Ele falou, que homem astuto. Talvez eu possa me aproveitar dessa astutícia. Quando o nosso olhar permite que até as pequenas coisas passem, a gente já não tem mais a capacidade de descobrir quem é o nosso Senhor. E mais uma vez eu preciso chamar a responsabilidade. Se você se enquadrou nessa história, para agora. Pare de aceitar pequenos delitos. Pare de justificar pequeninas coisas que, também, né? Não tem também. Nós somos aqueles que promovem a justiça. Mas não uma justiça daqui. É uma justiça que vem do Senhor. E você é embaixador e embaixadora de Cristo nesta terra. E você precisa vivenciar esse reino neste lugar onde Deus tem te colocado. Você não é igual a todo mundo. Pense grande e pense alto. É mais uma coisa que nós precisamos entender. Mateus 6,20 diz: ajuntem tesouros no céu, onde traça e ferrugem não destrói, e onde ladrões não arrombam nem furtam. Lucas 16:9, que é o exemplo. Esta é a lição, diz o Senhor. Usem a riqueza deste mundo para fazer amigos. Assim, quando suas posses se extinguirem, eles o receberão num lar eterno. Mesmo com o exemplo aqui, talvez a gente pare para analisar. Usar meu dinheiro para fazer amigos? Mas a resposta para isso está no final do versículo, quando ele diz:
Assim, quando suas posses extinguirem, eles o receberão num lar eterno. Opa, lar eterno. Então ele não está falando aqui desse lugar. Ele não está falando para eu usar meu dinheiro e comprar amigos, como poderia parecer inicialmente. Ele não está falando para eu pegar meu dinheiro e fazer coisas que vão satisfazer aqueles que estão ao meu redor. Como a gente vê, por acaso, alguns jogadores de futebol fazendo. Eu vou para a Itália, eu vou levar todos os meus amigos no meu jatinho. Vai. Eu vou para a França, eu vou levar todos os meus amigos para passear comigo. Olha como é que é um cara bom, leva todos os amigos, ajuda todo mundo, tal. Não é disso que ele está falando. O texto está apontando numa direção que, ao invés de você juntar o dinheiro, fazer posses para este mundo, onde a traça destrói, onde a ferrugem corrói, onde os ladrões roubam, use isso para abençoar o reino. O reino. E aí eu preciso perguntar mais uma vez: qual foi a última vez que você investiu financeiramente no ministério onde você está inserido? Quantas vezes você, criança nem tanto, né? Criança é mais impulsionada assim, mas você adolescente, você jovem, você adulto, você idoso, quando é que você tirou um pedaço ali do seu valor e falou assim: eu vou investir no ministério onde eu faço parte? Eu vou investir no ministério dos adolescentes, da juventude, vou investir no ministério dos homens, das mulheres, sem ser orientado por isso. Para pensar. O que a Bíblia está nos ensinando é, ao invés de você gastar o seu dinheiro e ter todo o teu esforço para construir coisas para você, invista no reino. Invista no reino. E aqui eu preciso fazer uma separação, tá? Eu não estou aqui fazendo a teologia da prosperidade, onde você pegue o seu dinheiro, que Deus vai te dar em dobro. Ei, calma, não é bem assim não, tá? Não é bem assim não, calma. Mas há aqui um ensinamento que por vezes nós desprezamos. Nós desprezamos aquilo que o nosso pastor tem nos ensinado muito, que é o poder de semear. Eu sou muito testemunha disso. Muito testemunha disso. O quanto eu tive a oportunidade de semear na vida de pessoas e o quanto tiveram pessoas que semearam na minha vida. E semearam assim, de uma maneira sem esperar. Quem está mais perto de mim, os pastores, aí, de vez em quando a gente bate um papo, troca uma ideia, já ouviram essa história. De pessoas que semearam na minha vida sem eu pedir. E chegar num momento assim crucial. Sabe aquele momento crucial? Que tu olha amanhã e fala assim: amanhã vai dar ruim. Amanhã é o dia em que o negócio vai dar ruim. E você recebeu uma mensagem: olha, você foi abençoado aqui por um Pix fantasma. Meus irmãos, a gente precisa parar de ter medo de falar sobre dinheiro. A gente precisa parar de ter medo. A gente fala de dinheiro, está pedindo dinheiro, está pedindo dinheiro, está pedindo dinheiro. É o dinheiro que manda você. Você está preocupado com o dinheiro? Se você está preocupado com o dinheiro, você está preocupado com o dia de amanhã. Aí o texto que a gente leu ali, você tem que parar de ler. Porque a continuação desse texto diz: não se preocupem com amanhã não, com o que você tem que comer, com o que você tem que vestir. Não se preocupa não. Sabe por quê? Porque o Deus que toma conta de você sabe do que tu precisa. Antes de tu pedir, antes de vir a tua boca, Ele sabe. Também não estou falando para você fazer loucura, a não ser que Deus mande. E Deus já me mandou fazer umas loucuras aí que o pé até tremeu. Vai lá e faz isso. Droga, vou lá. Se Deus mandar, tu vai. Mas não tenha medo não, meu irmão. Não tenha medo não. Eu, quando estava aqui, eu lendo a mensagem, Deus ministrou assim no meu coração: nós vamos passar por dias difíceis. Não sei porquê, não estou prevendo o futuro, talvez como profeta. Mas nós vamos passar por dias difíceis. Passamos na pandemia. Mas Deus ministrou no meu coração, na hora que eu estava lendo aquilo e agradecendo a Ele, nós vamos passar por momentos difíceis. E quando nós passarmos por momentos difíceis, onde o dinheiro que bate na conta do mês parar de bater? E quando nós passarmos por momentos difíceis, onde o emprego que era tão garantido, que te sustentou tanto tempo, parar de sustentar? Ou todas as tuas posses que estiverem guardadas pararem de ser fáceis de serem usadas? O
que vai acontecer com você? Vai se desesperar? Vai entrar em pânico? Porque foi assim que esse homem agiu. Quando a possibilidade de ser demitido aconteceu, ele falou, meu Deus, não posso ir para a rua ser mendigo, porque eu não tenho coragem. Não posso carregar peso. O que eu vou fazer? Já sei, vou continuar roubando. Ideia genial. Vou continuar roubando. E para nós, funciona isso? Não funciona. A Bíblia diz, não se preocupem com o dia de amanhã. Invista no reino de Deus. Invista. Não pega tudo que você tem não precisa não. Você dá o teu dízimo e passe a ofertar. Passe a ofertar. Passe a abençoar missionários. Passe a abençoar os ministérios da tua igreja. Passe a investir nisso. Porque é o que a Bíblia manda a gente fazer, e creia que o Senhor há de suprir todas as suas necessidades. Não é porque eu estou dizendo não, é porque a palavra de Deus afirma. E se você crê naquilo que a palavra de Deus afirma em tantas outras coisas, você também precisa crer nisso. Deus te deu a possibilidade de você ter dinheiro para você abençoar mais vidas, tá? Se você tem hoje uma condição boa, é porque Deus te deu a oportunidade de tu abençoar mais pessoas. Não é para você investir neste mundo onde a traça, onde a ferrugem, onde os ladrões roubam. É o que a palavra está dizendo, tá? Não sou eu, não. É o que a palavra diz. Pense grande. E pense no alto. E por último, quem é o seu Senhor? Mateus 6, 24 e Lucas 6, 13 repetem a mesma história. Diz assim, ninguém pode servir a dois senhores, pois odiará um e amará o outro. Não tem meio termo. Ou você vai amar um, ou você vai odiar o outro. Será dedicado a um e desprezará o outro. Vocês não podem servir a Deus e ao dinheiro. Essa mensagem, quando Deus colocou ela no meu coração, faz alguns meses já. Eu estava na faculdade, assistindo uma aula sobre atenção. E olhando ali a atenção, né, tem vários tipos de atenção, e uma atenção, uma forma de atenção, um tipo de atenção, me chamou a atenção. Eu não sou muito bom em atenção dividida, não sou, definitivamente não sou muito bom em atenção dividida. Se eu estou fazendo uma coisa, se me chamar aqui, eu já travo aqui um pouquinho, tá? Eu preciso treinar, porque a atenção ela é treinável. A atenção ela é treinável. Então, se você tem dificuldade em se concentrar em algo, se você tem uma atenção aqui dirigida, né, e você tem dificuldade, isso é treinável. Se você tem uma atenção que é dividida e você precisa melhorar por causa do seu trabalho, por causa de qualquer coisa, isso pode ser treinado. Acho que é por isso que o pastor Anderson consegue estar aqui no celular respondendo a mensagem, prestando atenção no que a gente está falando. É muito engraçado. Porque ele está aqui escrevendo negócio, tal. Não, porque o pastor Anderson não deve estar ouvindo. Espera aí, pastor. Não, pode falar. Porque eu sei que você está falando isso, por causa disso. E isso aqui, não é? Mas por quê? Pensa no trabalho do homem. Pensa no trabalho do homem. Tu acha que ele podia ter atenção centralizada aqui? Podia? Um bandido. O outro, pô, não pode. Não pode. Então é claro que ele vai ter uma atenção dividida extremamente alta. Por quê? Porque ele foi treinado para isso. Ok? E por que eu estou usando esse exemplo? Porque quando a professora estava falando sobre isso, na hora Deus me trouxe esse texto. Na hora trouxe texto. Por quê? Porque quando a sua atenção ela é dividida, ou você está olhando para um lado, ou você está olhando para o outro. E o mundo o tempo todo vai fazer o que com você? Vai chamar a tua atenção. Para que você esteja com o teu olhar sempre dividido. E quando a gente fala da questão do dinheiro, então preste minha atenção, todas as vezes em que a gente trata alguma coisa aqui de questão financeira, e isso bate no teu coração de forma diferente, cuidado. Cuidado, porque pode ser que a sua atenção esteja dividida. Ore ao Senhor e peça a Deus discernimento. Nós somos uma igreja batista. E eu gosto muito de dizer isso. Por quê? Puxando sardinha. Proselitismo, clássico.
a favor da doutrina. Por que gosto de ser batista? Porque batista ele tem um sistema de governo muito legal, muito bacana, democrático, onde você pode falar o que você pensa, desde que com respeito e com educação, usando ali as normas parlamentares no momento de assembleia. Mas se você hoje quiser chamar alguém da diretoria, alguém do financeiro e ir lá embaixo para entender como é que as coisas funcionam, você pode. Você sabia disso? Você pode. Então, se você está na dúvida de como o seu dinheiro vai ser utilizado, converse com o pessoal do financeiro. Mas não permita que Satanás coloque coisa no teu coração, não. Não permita que essa atenção dividida comece a fazer você perder o foco. E a Bíblia diz que ou você adora a Deus ou você adora Mamon. Percebeu que Mamon é o único Deus que consegue dividir a atenção com Deus? Você não vai encontrar nenhum texto na Bíblia onde essa separação acontece. Ou é um, ou é outro. O coração daquele senhor de muitas posses estava inclinado para outro lugar. O coração do administrador estava inclinado para outro lugar. Mas o nosso coração está inclinado para uma só direção, na direção do alto. E se hoje, a forma como você tem enxergado as suas relações, a forma como você tem simplificado o erro e aceitado o comportamento e justificado comportamento errados, para pensar, porque talvez o seu olhar já está dividido. Pare para pensar que talvez a sua atenção já está dividida. Pare para pensar, porque talvez o seu Deus não seja mais o Senhor. E esse amor ao dinheiro talvez não seja o seu problema. Não é o problema de muita gente. Mas talvez o que está dividindo sua atenção sejam outras coisas. Sejam as suas posses, sejam as suas relações, seja a forma como você lidar com outras questões. Pare para analisar como está a sua atenção, porque verdadeiramente, ou você agradará um e desprezará o outro. O Senhor não nos convida para isso. Tem uma música do Kirk Franklin, e ele diz: ou ele é Deus de tudo, ou ele não é Deus de nada. Ou nós temos a autoridade de dizer, tu és Senhor sobre todas as coisas, ou tu não és Senhor sobre nada. Eu falei isso no culto de ontem, vou repetir. Deus não é um Deus de 50%. Não é um Deus de 70%. Não é um Deus de 99,9%. Ele é um Deus de 100%, porque tudo que Ele faz, Ele entrega 100%. Ele entrega 100%. Nem o Espírito dEle, Ele dá por medida. A palavra diz que o Espírito de Deus não é dado por medida. Então essa história de que, eu preciso me encher, não. Se você aceitou Jesus, está cheio, full. Você pode não estar dando ouvido 100%. Mas Ele não dá o Espírito dEle por medida, nem o Espírito dEle dá por medida. Nós precisamos minimamente tentar dar 100%. Se a gente vai conseguir? Não sei. A história vai nos dizer. O nosso caminhar vai dizer. Mas o Senhor precisa olhar no nosso coração e reconhecer um coração desejoso de alcançá-lo. Ele precisa olhar para o nosso coração e reconhecer um coração desejoso de fazer a vontade dEle. Ele precisa olhar para mim e para você nesta noite e ver um coração desejoso de adorar apenas um Deus, apenas um Senhor, aquele que é capaz de transformar, aquele que é capaz de modificar, aquele que é capaz de mudar a história. Então, se nessa noite você se reconheceu em alguns dos exemplos caricatos, divertidos e engraçados, mas percebeu que eles não são os melhores para a sua vida, chegou o momento de você pedir perdão a Deus. Se o teu coração não está totalmente no Senhor, chegou o momento de você pedir perdão a Deus, porque nós temos um Deus que é misericordioso, amoroso, perdoador. Se você nessa noite chegou aqui e entendeu que talvez o seu olhar para a sociedade esteja aceitando determinadas coisas que,
é assim mesmo, não tem problema, pare agora. Nós não podemos aceitar comportamentos que se assemelham a esses desses homens. Não podemos aceitar. Porque o que faz os homens serem mais prudentes, os homens do mundo serem mais prudentes do que os homens de Deus, é justamente pelo fato que eles sabem lidar com esses jeitinhos. Nós, no primeiro erro que a gente comete, a gente é pego. A gente não sabe. Mas esses homens são mais prudentes por esse motivo, eles sabem lidar com isso. E se você aceita esse comportamento do jeitinho, da forma equivocada de lidar com as questões, da forma equivocada de pensar e de reagir, se você aceita isso, para agora, porque isso se assemelha ao que esses homens faziam. Eles aceitaram. Nossa, que lindo, como você foi astuto em me enganar mais uma vez. Reflita e peça para que o Senhor trate o seu coração, porque foi o que a palavra disse. Volte em casa, leia os textos, ore antes e peça para que Deus confirme no seu coração cada palavra que foi dita nessa noite. Se necessário for, veja no YouTube novamente, mas não permita sair deste lugar, sair deste ambiente sem ter o seu coração minimamente reflexivo sobre tudo que foi dito. Como eu falei no início, o Senhor estava preparando esse encontro. Tudo foi preparado, os louvores, a leitura, a mensagem, tudo foi preparado para que o nosso coração se tornasse um coração reflexivo para pensar e entender quem é você, quem é o seu Senhor. Podemos orar? Curvem suas cabeças, vamos falar com Deus. Senhor, tem misericórdia de nós, Senhor. Nós não somos chamados para termos atitudes dúbias, divididas, porque Tu não és um Deus que se entrega para nós de forma parcial, Tu és um Deus inteiro. Não permita que aqueles ou aquilo que está tão próximo de mim furte as Tuas bênçãos. Não permita, Senhor, que o meu coração esteja em um lugar diferente do que na Tua presença. Não permita, Senhor, que eu me identifique como sendo igual a todo mundo, porque eu não sou igual a todo mundo. O meu preço é um preço de sangue. Eu não sou igual a todo mundo. Nós que aqui estamos não somos iguais a todo mundo. Então nós não aceitaremos comportamentos que não sejam aqueles que o Senhor quer que nós tenhamos. Nós não aceitaremos comportamentos que firam o seu coração, que firam a tua integridade. Eu não quero ser comparado, Senhor Deus, a este homem da palavra. Eu não quero aceitar pequenos delitos como se eles fossem naturais e normais. Eu não quero nem ser alvo e nem ser aquele que está coadunando com isso, aceitando esse tipo de comportamento. Não, Senhor, porque o Senhor não me chamou para isso. O Senhor me chamou para fazer a justiça que vem do alto. Senhor, eu quero pensar grande e pensar nas coisas do alto. Eu quero investir no reino. Eu quero investir na Tua obra. Eu quero investir, Senhor Deus, naqueles que pregam a Tua palavra. Senhor, em nome de Jesus, me dá um coração voltado para isso. E eu quero, Senhor Deus, ao ser perguntado quem é o meu Senhor, eu quero dizer que Tu, ó Deus, é o Senhor sobre toda a minha vida, sobre toda a minha história, sobre todo o meu futuro. Senhor Deus, eu quero descansar em Ti. Independente das dificuldades e limitações que a vida venha a me impor, eu quero descansar em Ti, confiar em Ti, porque Tu és aquele que promete que não deixaria faltar o pão ao justo. Nós não precisaríamos mendigar. Este homem da parábola disse que não poderia ir ser mendigo porque tinha vergonha. E a Tua palavra afirma que aquele que é justo, justificado, não precisaria mendigar o pão. Senhor, a Tua palavra nos afirma que nós não precisaríamos nos preocupar com o que haver de comer e com o haver de vestir.
vão chegar dias maus. E quando esses dias chegarem, Senhor Deus, nós podemos descansar e ter a certeza de que não faltará o pão em nossa mesa, não faltará o nosso sustento, viveremos em dignidade, porque o Senhor reafirma a Tua palavra e nos confirma isso. Que nós tenhamos coragem de viver desta forma, que nós tenhamos coragem de viver a partir desta certeza, e que nós continuemos a dar testemunho das Tuas maravilhas, mesmo em tempos difíceis. Cuida de nós, muda nosso entendimento, muda nosso coração, se assim for necessário, em nome e por amor de Jesus. Amém e amém.